Márcia, segura um pouquinho que eu já vou fazer a sua pergunta, é bem interessante, mas temos uma pessoa na linha. Luquinha, alô, boa tarde. Alô? Oi, boa tarde. Oi, você quer dizer seu nome ou prefere não se identificar, querido? Meu nome é Gilberto. Oi, Gilberto, obrigada. Oi, boa tarde, Solange. Boa tarde, Luquinha. Opa, amigo, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor aí. Eu tenho várias dores abdominal. Então fiz várias vezes exame de colonoscopia, endoscopia também. Fiz o exame e nunca apareceu nada. E aí eu fui na dentista e meus dentes, vários dos meus dentes, quase todos estão os dentes balançando, né? Aqueles dentes mole, e meus dentes não estão grudados no osso. A tirar uma radiografia não está. E todos os dias eu sinto, tem um refluxo diariamente. Entendi. E você quer saber se uma coisa está interligada com a outra, querido, é isso? Isso, eu quero saber se devido a esse refluxo, se é no caso o problema dos dentes. Tá, ok. Boa pergunta. Assim, quanto à doença do refluxo gastroesofágico, pode sim. A gente tem sinais diretos e indiretos. Sinais diretos é quando você tem uma dor no estômago, caracteriza a gastrite, e o refluxo quando você sente aquela azia. Mas a doença do refluxo, no caso dele, pode repercutir de outra maneira, com sinais indiretos, como, por exemplo, comprometendo o esmalte dos dentes. Então, às vezes, tem pessoas que chegam, que tem um refluxo tão leve que você não sente azia, mas você vai no seu dentista e você vê que o esmalte do dente está bem gasto, e às vezes com afta na boca. Então, às vezes, isso pode estar comprometendo, vale a pena você procurar um gastro, um médico, um cirurgião, para poder fazer esse diagnóstico e tratar. Olha só, tem jeito, tudo tem jeito. E por falar em tem jeito, tem uma pergunta da Márcia aqui. E a gente, antes de responder a sua pergunta, viu, Márcia? Ela disse se os efeitos colaterais da medicação se são muito graves e que tipo de tratamento que é utilizado para a doença de Crohn. Já a Renata, a Célia, elas dizem que a gente tem que contar com grandes capitais para isso, viu, Luquinha? Na verdade, não é assim, não, viu? É o que a gente vai ver agora nessa matéria, né? E vai entender também os medicamentos utilizados, então, para combater e tratar a doença de Crohn. Números da doença de Crohn no Brasil não são baixos. Cerca de 150 mil novos casos descobertos por ano no país. A maioria dos pacientes tem menos de 18 anos. Por se tratar de uma enfermidade crônica, a doença de Crohn não tem cura, mas tem tratamento. Ele varia de acordo com a intensidade da inflamação em cada indivíduo. Hoje em dia, já existem medicamentos para auxiliar no bem-estar do paciente, como anti-inflamatórios e corticoides. Essa clínica em São José dos Campos trabalha com drogas injetáveis e imunobiológicos. São os mais recentes no mercado. No começo de janeiro, o Ministério da Saúde incorporou ao SUS um novo medicamento para tratar a doença de Crohn. É o Cimzia, aplicado em casos graves e moderados. Essa clínica trabalha com todas as opções existentes no mercado, inclusive com o Entyvio, que aguarda a liberação da Agência Nacional de Saúde para aplicação na saúde pública. Outras opções são o Remicade e o Humira. Pois é, existem várias medicações e a resposta dos nossos queridos. Agora você pode contar com Vale Infusões aqui em São José dos Campos, não precisa ir até São Paulo. Atende até consulta popular, viu, Luquinha? E a estrutura é incrível também, que a gente pode ver nas imagens, né? Vale a pena você conhecer. A Lídia está, acho que no telefone com a gente. Alô, boa tarde? Boa tarde. Oi, Lídia, obrigado pela participação, meu amor. Qual que é a sua pergunta? Se a doença é contagiosa. Essa doença Crohn aí é contagiosa. Excelente pergunta. Excelente. Boa pergunta, Lídia. Ela não é contagiosa, Lucas, viu, Solange? É uma doença que a gente, embora não saiba a causa, mas ela tem alguns fatores que levam a gente a pesquisar isso. Então, assim, ela pode ser genética, tem um componente alimentar, pode ter um componente infeccioso. Aí isso tudo está sendo investigado. A única coisa que a gente sabe é que a doença de Crohn e a doença inflamatória intestinal está muito ligada à parte emocional. Realmente o estresse, a ansiedade pode ser o gatilho para desenvolver essa doença. Mas você já tem que ter uma predisposição para isso, né? E aí você tendo essa predisposição, você acaba tendo esse quadro inflamatório, mas ela não é infecto contagiosa. O estresse provoca na gente o aumento de um tal hormônio chamado cortisol, não é isso? E esse cortisol é uma ferrugem quando desequilibrado para o nosso organismo, viu, Luquinha? Pois é, a Leda de Taubaté está com a perguntinha aqui, ela até fala o seguinte, Sol, pela descrição que o médico está dando aqui para a gente, o doutor Rodrigo Bruno, ela diz que a prima dela perdeu muito peso e ficou pálida repentinamente. Falaram que ela não está produzindo ferro. Isso também acontece com quem tem a síndrome de Crohn? Pode. O que acontece é que quando a pessoa
tem a quadro da doença de Crohn ou doença inflamatória, ela acaba tendo um comprometimento da sua mucosa intestinal, Lucas. E isso leva a uma dificuldade na absorção dos alimentos e dos nutrientes. Isso acontecendo, ela acaba tendo uma anemia. E, obviamente, o ferro cai e aí acaba tendo uma anemia crônica, que é um dos sinais e uma das coisas que a gente investiga para saber realmente como vai tratar e até repor esse ferro. Ok, tem uma querida aqui com doença de Wilson, ela quer saber se pode também ter algum problema aí com a doença de Crohn. Já já a gente entra em contato com você, linda.